Aliás, como é relevante também, Ilana, uma discussão que está acontecendo neste momento envolvendo os presidentes da Câmara e do Senado, também a equipe econômica, junto com o Judiciário, para tentar uma solução para a questão dos precatórios. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ofereceu uma sugestão ali na semana passada, uma tentativa de baixar ali de 89 bilhões para 39 bilhões o valor total de precatórios a serem pagos pelo governo no próximo ano. Hoje teve uma reunião envolvendo o presidente do Senado, da Câmara e o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes falou sobre o assunto, entusiasmado até após essa reunião de manhã. Vamos ouvir um trechinho aqui. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi a primeira pessoa a quem eu recorri quando nos chegou a conta dos precatórios. Inclusive, nos últimos 3 dias é que entraram os super precatórios, os precatórios mais fortes. Entraram 3 dias antes. Muita gente pergunta, não era possível prever? Aparentemente não. Nos 3 últimos dias entraram mais de 10 bilhões inesperados. Então, a solução passa realmente pelo Supremo Tribunal. Foi um consenso aqui entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, e a economia apoia muito a solução que foi considerada aqui, que saiu do ministro Fux e também do ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, justamente para, respeitando o teto, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, fazer o ordenamento e a modulação dos pagamentos precatórios. É um ordenamento e modulação que pode ser interessante, muito interessante para o governo, que está encalacrado com essa decisão judicial, né, Ela? Exatamente, Cris. É muito complicada essa situação. Precatórios, querido ouvinte, são as dívidas do Estado. Quando eles pedem na justiça, são obrigados a pagar essas indenizações, são os precatórios, o nome é feio, mas é isso mesmo. E aí, do ano passado, para 2021 para 2022, aumentou de 39 para 89 bilhões o tamanho dessa dívida, gigante. E aí o governo quer criar um espaço no orçamento para, segundo a equipe econômica, passar com o aumento do Bolsa Família e justifica que é preciso reduzir a conta dos precatórios. A proposta inicial era uma proposta de emenda à Constituição que foi para o Congresso para parcelar o pagamento. E aí Guedes brincou, devo, não nego, pago quanto puder, foi visto como calote. E agora a sugestão já mais articulada, mais bem pintada, pelo menos, porque vem com o apoio do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente do Supremo, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, é criar um teto para o pagamento dessas despesas também judiciais. Então, o teto seria com base no valor de 2016, ajustado anualmente pela inflação. 2016 foi cerca de 30 bilhões. Então, esse ano vai chegar a 39. E aí, nesse ano 2022, chegaria a 39. Só que de 89, o que eu faço com essa diferença? Quase 50 bilhões de reais. Empurra para 2023. É simples assim. A solução que eles estão dando é criar um teto para o pagamento dessas dívidas e empurrar o que sobrar para o ano seguinte. Você vai criar uma bola de neve, isso é óbvio. Mas é uma solução que foi apresentada hoje, criar um teto para o pagamento de precatórios e empurrar as dívidas para o ano seguinte, receber o apoio. Pode ser uma solução para passar com um novo auxílio emergencial, um novo Bolsa Família, aliás, ajustado mais de acordo com o auxílio emergencial, com valores maiores, com mais gente dentro. É importante resolver sem criar um novo problema, isso é óbvio, mas a notícia do dia é essa, querido ouvinte. Eles criaram uma solução que é, inclusive, mais fácil do que a proposta anterior de parcelamento, do ponto de vista do ministro Paulo Guedes, e que está sendo discutida em Brasília. Recebeu apoio de muita gente. Agora, o que as pessoas estão aguardando o pagamento de precatório para o ano que vem vão fazer com essa dívida, aí fica difícil de resolver tudo ao mesmo tempo, né, Cris? Vamos ver como é que vai andar. Também não vamos tratar como coisa aceita, porque ainda precisa ser finalizado. É só um levantamento. Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça e agora apoio do Congresso estão propondo empurrar com a barriga essas dívidas do precatório previstas para o pagamento do ano que vem. A ideia é atualizar o total da dívida de 2016, que foi o ano da promulgação do teto de gastos, e aplicar a mesma lógica da regra fiscal até o momento atual, né, com correção inflacionária.
traduzindo miúdos é mais ou menos isso. Agora, na prática, é um pouco mais difícil de explicar. A questão é que isso deve ser arrastado mesmo. A questão é que não tem dinheiro mesmo, né? É muito dinheiro. O governo fica aí contando tostões para pagar o auxílio emergencial, o auxílio Brasil e não sei o que mais. E quanto mais de uma cacetada só pagar 89 bilhões. Tem pessoas no Ministério da Economia que estão convencidas de que essa foi uma decisão para inviabilizar o governo no ano eleitoral. Foi simples assim. Foi uma, digamos assim, uma daquelas coisas saídas da caixa de maldades, né, da caixa de ferramentas, digamos assim, da justiça nessa briga contra o governo. Mas eu tenho informação, fontes do Supremo Tribunal Federal, fontes elevadíssimas do Supremo Tribunal Federal, me dizem que desde junho o governo foi avisado de que o tamanho da conta seria esse e que havia tempo ali de tentar encontrar essa solução que se busca agora quase tardiamente, né? De negociar de alguma maneira esse montante, né? ou um montante a ser pago em 2022 e outros nos anos seguintes. Precatório é isso mesmo, né? Precatório não existe essa história de precatório que assim o Estado brasileiro, seja a prefeitura, seja o governo estadual, seja o governo federal, é condenado em sentença transitada em julgado e aí paga logo. Isso não existe, né? As pessoas, o Estado é condenado em sentença transitada em julgada e vai para a fila dos precatórios. Tem lá um monte de precatórios de anos e anos anteriores e vai ser pago aquela história que o Paulo Guedes disse, né? Essa é a lógica do governo, não é do Paulo Guedes. É a lógica do governo, sempre foi assim. Devo, não nego, pago quando puder. E aí, só que desta vez, segundo isso explicou para nós o secretário do Tesouro no jornal Gente, todo mês de julho, o governo é oficialmente informado sobre o tamanho dos precatórios, o montante dos precatórios a ser pago no ano seguinte. E a expectativa do secretário do Tesouro era alguma coisa baseada ali digamos assim, na evolução histórica, incluindo inflação, etc., dos outros anos. Portanto, a expectativa do governo era de precatórios da ordem de 45 bilhões, mais ou menos. E aí foi inclusive em razão disso que o próprio secretário do Tesouro tinha dado declarações animadoras sobre o valor do Auxílio Brasil, que em vez de 300 podia chegar até a 400. Quem falou em 400 foi o secretário do Tesouro, porque haveria como acomodar uma situação como essa. Aí vem o governo e diz, não é 45 não, são 89 bi, quer dizer, o dobro da expectativa do governo. Isso é o que disse o secretário do Tesouro, mas essas fontes no Supremo Tribunal Federal disse que não, que informalmente, né, se é que isso de fato existe, mas essa é a informação, que informalmente o Ministério da Economia foi informado já em junho que o tamanho da conta seria esse. Enfim, vamos aguardar para ver o que o ministro Paulo Guedes acertou hoje durante a conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi transformar o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo do Judiciário, que é presidido pelo presidente do Supremo, né, o ministro Luiz Fux, que assumisse a mediação da solução. Quer dizer, na verdade, a solução seria definida em comum acordo e sob a arbitragem do presidente do CNJ. Eu acho que uma solução eles vão encontrar, eles sempre encontram, né? Vamos ver o que é que nos aguarda daqui para frente.